Pessoal, bom dia e boa tarde para quem está assistindo em outro horário. Essa aula é assíncrona, não tem problema nenhum vocês assistirem em outro momento, tá bem? Estamos na disciplina ENA 342, vamos conversar hoje sobre objetivos, justificativa e metodologias da pesquisa. Bem, a gente começa então conversando sobre os objetivos da pesquisa e destacando que eles têm uma associação muito forte com o problema de pesquisa que foi a nossa conversa da aula anterior, né? A gente dizia lá que o problema da pesquisa é o cerne da pesquisa, ele é o elemento mais central dessa pesquisa e todas as outras ações derivam do problema de pesquisa, não é mesmo? Então, com os objetivos não é diferente, né? Eles precisam estar fortemente associados ao problema de pesquisa e os objetivos normalmente iniciam com verbos, né? Que querem dizer sobre ações que a gente implica nesse projeto. Então, nos meus objetivos, eu vou buscar compreender algum fenômeno, ou analisar, ou identificar, ou investigar, ou conhecer, e por aí vai, né? São verbos que vão dizer das ações que eu pretendo com essa pesquisa. Uma perguntinha que é muito direta para a gente se referir aos objetivos é essa aqui, ó, o que? Então, lá a gente vai ver mais à frente que a metodologia está aliada a como eu quero alcançar meus objetivos. E aqui nos objetivos é o que eu pretendo pesquisar, né? Então, isso é uma pergunta que nos ajuda ali a escrever o nosso projeto, né, quando a gente está com alguma dúvida, né? Os objetivos específicos são aquelas metas que vão nos ajudar a chegar no objetivo geral, né? São aquelas etapas que vão me ajudar a alcançar esse objetivo geral e normalmente são construídos em tópicos, né? 1, 2, 3, 4, né? Objetivos específicos, 5, não é bom exagerar demais em número, 8, 9, 10 objetivos específicos. Normalmente é complicado isso, né? Mas normalmente esses objetivos são colocados em tópicos, né? Se em diálogo com a sua orientação você quiser colocar num texto fluido, é possível sim, mas aí é preciso ter bastante cuidado para o texto ficar com uma aparência boa, para ficar nítido o que você quer com seus objetivos, beleza? E não ficar confuso, né? Em relação às justificativas, e seguindo aí, a gente vai ter uma pergunta central que é por quê? Por que esse trabalho é importante, né? E também compreender a relevância desse trabalho. Então, na justificativa, eu vou dizer por quê? Por que pesquisar isso, né? E aí, em relação à relevância, quando eu for dizer que essa pesquisa é importante, eu vou dizer pessoalmente como esse tema tem a ver com a minha história, com a minha trajetória, profissionalmente, né, se eu já estou envolvido, por exemplo, eu trabalho em algum órgão ambiental, ou eu trabalho na Secretaria de Educação e eu quero entender agora qual o impacto da educação do campo. Então, eu vou relacionar isso com a minha experiência profissional. Às vezes eu não vim de uma experiência de educação do campo, né, que pode ser a pesquisa de uma outra pessoa, mas a minha experiência profissional lá na Secretaria de Educação vai me levar a pesquisar a educação do campo. E uma outra relevância é uma relevância científica, né? Qual que é a relevância disso, o que a educação do campo tem representado, como que a partir dos autores, isso me leva a pesquisar e leva a demonstrar no texto a importância dessa pesquisa. Beleza? Então é isso. Próximo slide. Em relação à metodologia, né? Então, a metodologia, como a gente disse, ela é aqui, o como. É aquela pergunta que a gente faz. Como eu vou realizar este trabalho? Como eu vou alcançar meu objetivo? Né? E aí a gente precisa descrever muito bem essa metodologia lá na nossa hora de apresentar o texto, né? Então, a primeira questão, a gente viu isso nas primeiras aulas da disciplina, ainda quando a gente estava em tempo presencial, né, que é abordagem teórico-metodológica. Então, eu estou trabalhando numa abordagem qualitativa, eu estou trabalhando numa abordagem quantitativa, eu estou trabalhando nas duas abordagens nessa pesquisa. Eu preciso destacar isso no começo da minha metodologia de pesquisa, né? Segundo, eu vou dizer qual o tipo de pesquisa, se é uma pesquisa empírica, se é uma pesquisa documental, se ela combina formas de pesquisa. Em terceiro lugar, eu vou dizer quem são os sujeitos dessa pesquisa, né? Quais, ou, se for um caso de pesquisa documental, quais são os acervos? Eu vou buscar na biblioteca da minha cidade, eu vou buscar lá no
museu histórico que tem lá em Belo Horizonte sobre essa determinada pesquisa, né? E quais os instrumentos e procedimentos eu vou usar na pesquisa, né? E aí você precisa destacar que o meu procedimento vai ser análise do discurso, né? Qual o procedimento que eu vou fazer. E aí eu até sublinhei aqui, por último, né? Que é uma questão que às vezes ela é esquecida nas metodologias, que é o que justifica a escolha desses instrumentos e procedimentos. Ou seja, por que eu vou usar a entrevista e não vou usar outra forma? Por que eu vou usar o questionário e não vou usar outra forma? O que tem de bom na entrevista que ela vai me ajudar a alcançar os objetivos? Então a gente precisa apresentar, discutir e justificar as metodologias que a gente vai trabalhar, beleza? Então a gente tem algumas perguntinhas aí. Ela responde, né, a metodologia responde ao problema e aos objetivos? Ela é possível de realização? Né? Ou eu não estou querendo fazer uma metodologia grande demais para o pouco tempo que eu tenho, agora, por exemplo, no contexto da Covid, né? Então tudo isso precisa ser pensado. Quais os impactos, instrumentos, procedimentos podem vir a trazer aos sujeitos, às comunidades envolvidas? Então, nesse caso da Covid, tem que pensar muito bem nisso também, né? Está em consonância com o tipo de pesquisa que eu quero realizar, né? São perguntas, mas essa primeira aqui é a pergunta mais essencial. Existe relação com a metodologia, entre a metodologia e os objetivos? Porque isso é uma questão que muita gente confunde. Muita gente quer fazer uma metodologia porque acha ela legal, porque acha ela interessante, porque acha que ela, né, vai trazer um crescimento para a pessoa, mas aquilo não corresponde ao objetivo que a pessoa propôs no trabalho. Então, o objetivo e metodologia precisam andar muito bem articulados, beleza? Né? Em relação aos dados da pesquisa, né, quando a gente vai definir então a nossa metodologia, tem algumas questões que a gente precisa pensar que são o quê? Ó? Quem são os sujeitos, quais são os territórios e quais são as experiências que eu vou investigar, né? Então, quem são as pessoas, quais são os documentos, quais são os experimentos que eu vou atrás disso, né? E aí a gente vai definindo, né? População, o grupo total de sujeitos ali, por exemplo, daquela escola, ou ali daquela organização, daquela associação, e a amostra a parte daquela população anterior que eu considero representativa para realizar meu estudo, beleza? Vocês vão ver aqui de um slide para outro, uma aleatória simples, por extratos, de voluntários, né? Você manda aí, convida quem quer fazer parte dessa pesquisa. Mas as duas mais que eu queria mais chamar a atenção são essas duas aqui. A amostra intencional e a amostra por cotas, né? A amostra intencional é, por exemplo, professores de ciência das escolas do campo. Então eu vou acompanhar 3 escolas do campo e eu não vou conversar com todos os professores, eu vou conversar com os professores de ciências para saber a perspectiva deles sobre o campo e o ensino de ciências. Eu não vou conversar com um professor de outra área se eu quero saber como é pensado o ensino de ciências, beleza? Outra questão, eu estou estudando as estudantes da Licena que são mães. Então eu tenho um recorte mais específico. A Licena vai ter 200 e poucos estudantes, eu vou chegar naquele grupo ali de 15, 20, 30 mães para eu fazer minha pesquisa. Então eu tenho uma intencionalidade naquilo, joia? Ou então é possível fazer a amostra por cotas, né? Então, dentro de determinados grupos, eu componho amostras com determinadas proporções. Então, por exemplo, mulheres agricultoras entre 24 e 35 anos devem compor 25% da população estudada, né? Se existe, por exemplo, nesse caso, um reconhecimento de que os jovens e as mulheres são afastados das pesquisas que são realizadas sobre agricultura familiar, por exemplo. Então, eu defino na minha pesquisa que pelo menos 25% tem que ser mulher jovem para que essa voz se faça presente na análise, beleza? Então, são várias possibilidades, vocês conversem e definem isso bastante bem com a orientação de vocês, né? Aí a gente tem as técnicas e instrumentos de coleta de dados, né? Técnica de observação,
os testemunhos, né, que são as fontes orais, questionários, entrevista estruturada, entrevista semi-estruturada, grupo focal, círculo de cultura. Estou anunciando isso, a gente vai detalhar cada uma dessas questões nas aulas mais adiante. Não vai ser nem a próxima nem na outra, mas mais à frente a gente vai entrar nesses instrumentos de coleta de dados com mais profundidade, beleza? Para quem vai trabalhar com documentos, leis, cartilhas, fotos, jornais, revistas. Olha só, para a gente compreender isso um pouco melhor, eu trouxe aqui um exemplo de uma estudante da Licena que já se formou, né, da turma de 2015, já se formou, já defendeu seu TCC. Esse texto a seguir é uma parte do TCC dela que diz respeito a qual metodologia ela vai usar, onde ela vai apresentar, descrever e justificar os instrumentos e procedimentos da metodologia. Prestem bastante atenção, porque eu acredito que ele é bastante inspirador para vocês. Vejam bem, tá? Esse projeto busca possibilitar aos estudantes e professores um diagnóstico da elaboração do PPJ, que é o Projeto Profissional do Jovem, que acontece na EFA, né? Podendo assim evidenciar as lacunas encontradas nesse processo de ensino e aprendizagem, a fim de torná-lo significativo e coerente em relação à proposta metodológica da EFA, tornando possível avaliar a interação entre os saberes populares e científicos envolvidos através das relações entre EFA e as comunidades dos jovens. O tema abordado se relaciona com o protagonismo dos sujeitos do campo, enquanto estudantes pesquisadores críticos da realidade, que por meio da construção do PPJ buscam intervir e transformar o território que estão inseridos, valorizando a cultura de modo de produzir e de viver sem deixar de ressignificar os saberes, promovendo a autonomia do pensar e do agir desses sujeitos, colocando em prática a apropriação do conhecimento, produzindo com essas vivências, baseando em uma formação humana e contextualizada da realidade. Então ela está dizendo aqui do PPJ, que é um instrumento da EFA, dizendo a importância dele, justificando ele para a juventude rural. E aí ela segue, ó. O objetivo geral da pesquisa foi analisar as contribuições do PPJ para os educandos da EFA de Castelo, enquanto os objetivos específicos foram compreender as percepções dos educandos sobre o PPJ, acompanhar o desenvolvimento da escrita e implantação do PPJ pelos jovens, compreender a relação do PPJ com os saberes adquiridos com a EFA por meio da pedagogia da alternância, identificar a importância do PPJ como instrumento e analisar as potencialidades e desafios encontrados no PPJ. Para alcançar esses objetivos, adotei os seguintes procedimentos. A pesquisa teve abordagem qualitativa, buscando refletir sobre o tema de pesquisa através das percepções dos sujeitos em relação à questão abordada, sem desintegrá-los do seu território. Afinal, a abordagem qualitativa é um fenômeno que pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e no qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Então vejam que depois de apresentar os objetivos, ela traz a metodologia, começa pela abordagem e justifica a opção por essa abordagem, inclusive nesse caso aqui, com o autor, com o pesquisador. Né? Aí ela prossegue. A abordagem qualitativa, dessa forma, a abordagem qualitativa foi a mais adequada para a realização da pesquisa, pois abrange um nível de realidade que vai além da mensuração e da quantificação. Aí ela segue aqui justificando a abordagem qualitativa ancorada em autores. Né? Para se ter uma compreensão sobre o PPJ desenvolvido na EFA tal, a pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com educadores responsáveis pelo desenvolvimento do PPJ e diálogos com estudantes do quarto ano por meio do Círculo de Cultura. Tanto as entrevistas quanto o Círculo de Cultura foram realizadas no ambiente da EFA. Para o aprofundamento dos temas da pesquisa, em especial educação do campo, EFA, pedagogia de alternância e PPJ, foi feita a coleta de dados através de diálogos que aconteceram por meio do Círculo de Cultura, uma estratégia de aprendizagem que se constrói com diálogo e participação ativa dos sujeitos no desenvolvimento da pesquisa, possibilitando a troca e a circulação de conhecimentos entre os sujeitos e os saberes. Então, veja, apresentou, né, que ela quer conversar com os educadores e com os educandos, e para isso pensou em entrevistas e círculos de cultura. Né? O ciclo de cultura permite a partilha das visões de mundo, etc. e tal. Veja aí que o ciclo de cultura está justificado, né, inclusive cientificamente, né, com uma citação aí sobre o que é o círculo de cultura. E aí depois ela diz, o círculo de cultura foi desenvolvido na EF com estudantes do quarto ano,
porque são aqueles que desenvolvem o tal do PPJ. Essa metodologia foi escolhida porque motiva os estudantes a expor as suas opiniões, sentimentos e pensamentos. Outro ponto importante é a socialização coletiva reflexiva do ponto de vista de cada estudante. Então, veja, além de dizer o que ela usou, ela está justificando por que ela usou essa metodologia e qual a contribuição específica dessa metodologia para a pesquisa. Joia? Então, através do ciclo de cultura, foi possível analisar o PPJ, os educandos trouxeram a sua percepção e o significado. Depois ela diz, já, né, porque isso já é o TCC, com quantas pessoas foi realizado isso, e justifica, olha, os restantes dos educandos precisaram sair devido a um feriado que ocorreu no município, dessa forma a amostra dela diminuiu um pouco, né? Então está justificado aqui a quantidade de pessoas. Aí o espaço da escola que foi disponibilizado, o ciclo de cultura cumpriu com os objetivos, promoveu o diálogo e a participação. Já com os educadores, né, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com o intuito de coletar o máximo de informações. Essa metodologia foi escolhida para dialogar com a rotina dos estudantes. As entrevistas foram realizadas no decorrer da sessão, no momento que os educadores estavam disponíveis. Na entrevista, aí ela vai dizer, olha, na entrevista sendo estruturada, o sujeito tem a possibilidade de falar sobre suas experiências, então ela vai justificar por que essa entrevista semi-estruturada é importante, né? E vem trazendo aqui uma citação que vai dizendo das vantagens e dos benefícios da entrevista. Cada ponto desse ela vai trazendo o que é, como foi realizado e a justificativa, inclusive, científica, né? Os benefícios de usar a ideia da aula de hoje. Para a gente reforçar mais os conhecimentos sobre isso, eu vou indicar aqui uma leitura para vocês, né? Que são 2 tópicos de um livro, de um manual sobre metodologia de pesquisa. São 2 tópicos, o tópico 4.4, que é o tópico objetivos, e o tópico 4.5, que é o tópico metodologias. Esses tópicos estão nesse livro aqui, o Guia do Aluno do Programa de Pós-Graduação da Educação do UFMG. Eu vou subir esse link no PVAnet para vocês baixarem e terem acesso a esse guia, né? E na aula da semana que vem, né, que vai ser uma aula síncrona, nós vamos ter um chat para discutir sobre esses 2 tópicos, né? Então, é fundamental que vocês leiam o texto, que vocês anotem as dúvidas, que vocês venham para essa aula com questões, porque é um chat, né, e a gente precisa dessas questões para alimentar o chat, tá bem? Na aula da semana que vem, a turma 1 vai ter sua aula normal e a turma 2 vai ter sua aula normal. Não vai ser uma aula junta, tá bem? Vai ter uma horinha ali para a turma 1 e outra horinha para a turma 2. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.